Fala meus queridos, Aro falando, e eu quero fazer um convite especial para vocês para o nosso evento Bola de Neve Cripto, que vai ocorrer no YouTube da Financial Move, quinta-feira, 5 de maio, às 20 horas. Nesse evento a gente vai falar como fazer exatamente esse efeito bola de neve na sua carteira cripto utilizando o DeFi. E também vou mostrar para vocês como que a gente monta uma operação ao vivo de staking que muita gente me pergunta para ter uma renda passiva. Então é isso aí, espero vocês lá, grande abraço e até mais. E hoje vamos pegar um tema diferente para a gente comentar aqui. Vamos pegar 5 filmes para você entender melhor do mundo cripto. Então separa a pipoca, a sessão cinema vai começar agora. O primeiro filme que a gente vai comentar aqui, e a ideia é que nem todos os filmes eles vão falar diretamente de criptomoedas, mas a gente precisa entender todo o contexto, o cenário. Então o primeiro filme que eu vou falar se chama A Grande Aposta. É um filme que retrata bem as crises do subprime, que foi aquela crise que teve nos Estados Unidos e virou uma crise global das hipotecas. Então o mercado imobiliário nos Estados Unidos em 2008 entrou em crise. E o grande ponto que a gente tem a tirar daí foi exatamente o ano de criação do white paper do Bitcoin. Então esse filme vai mostrar muito como estava o cenário mundial, falando da crise, e o Bitcoin veio como uma, de certa forma, uma salvação, veio exatamente naquele ano onde os bancos falavam que era bom, que não era, quem podia pegar empréstimo, quem não podia. Na verdade, eles falavam que todo mundo podia pegar e falavam que todo mundo era bom pagador, e na verdade não era. Então esse filme retrata exatamente pessoas que apostaram contra o sistema financeiro como um todo, contra os bancos, contra o governo. E por que disso? Que a gente fala que tem relação com o Bitcoin, além de ser o ano de criação do Bitcoin, foi o momento que as instituições e o governo não foram muito confiáveis. Então os governos faziam o que eles queriam, emprestavam dinheiro para quem eles queriam, falavam que isso era um bom título para pagar, e na verdade não era. E aí o governo entra para salvar os bancos, imprimindo dinheiro, aumentando a inflação, e o Bitcoin chega como uma moeda onde pessoas transferem dinheiro diretamente para pessoas, assim, sem intermédio do governo. Então se você entende como que era o cenário no ano de criação do Bitcoin, entende um pouco mais dessa crise, você com certeza vai ficar mais a favor do Bitcoin, porque vai entender que o sistema financeiro como um todo é um sistema mais corrupto. Então essa era a ideia que esse filme vai querer passar, que você entenda o contexto do ano de criação do Bitcoin, e que sim, quando o Bitcoin chega com uma ideia de descentralização de poder de pessoas para pessoas, é isso que ele quer dizer. Então esse filme vai te ajudar a entender todo esse cenário. O segundo filme, ele já fala diretamente do Bitcoin, um ponto que na verdade é baseado em fatos reais, um filme chamado Silk Road. O que é o Silk Road? Na verdade era um site onde pessoas vendiam maconha como se fosse uma Amazon, um mercado livre de maconha praticamente, e pagavam com Bitcoin. Essa história é real e acabou viralizando logo no começo do Bitcoin. Então se você pensar que o Bitcoin não valia nada, era utilizado para comprar drogas. Então tem muita gente que fala mal do Bitcoin, inclusive porque pegou essa época, viu? Saiu nos noticiários lá nos Estados Unidos, pessoas estavam utilizando Bitcoin, moedas eletrônicas, que você tinha de certa forma uma identidade protegida para comprar drogas. Então esse filme retrata exatamente isso, e é uma história verídica, e aí conta como que eles conseguiram prender a pessoa que era a responsável aí pela criação do Silk Road. Então assista esse filme, você vai entender um dos pontos aí falando do Bitcoin, como foi o começo dele. Para quem vê hoje o Bitcoin valorizado aí, custando mais de $60 mil ou mais $350 mil, não imagina que o Bitcoin não valia praticamente nada, e que também já foi utilizado para muita coisa ruim. Mas sim, independente de você não se identificar, a sua carteira tem como pegar, então é totalmente rastreável via blockchain. Então ele conta essa história que ficou marcada na história aí da evolução do Bitcoin. O terceiro filme já é um filme mais novo, que conta uma história falando de golpes financeiros aí, e ele foi lançado na Netflix em março de 2022, que se chama Não Confie em Ninguém, A Caça ao Rei do Bitcoin. Então foi uma história real também que ocorreu. Na verdade ele é um documentário, ele fica deixando essa situação no ar, mas o grande ponto é, entenda que tem muitos golpes ligados aí as criptomoedas, e na verdade muita gente que não é confiável nesse meio. Então entenda quem você segue, as corretoras que você investe e tudo mais. E conta uma história de uma pessoa, na verdade uma corretora, né, e de golpes financeiros. Então assista, não vou dar muito spoiler desse, mas o grande ponto é, esse filme vai retratar essa história. Então pessoas foram enganadas, caíram em golpes, e sim, ele faz um documentário com bastante suspense para retratar essa história real, e deixa muita coisa no ar. Mas o grande ponto é, entenda que você não pode ficar confiando em gente diretamente. Você tem que entender aonde você está colocando seu dinheiro, e cuidado, porque sim, existem muitos golpes, existem pirâmides financeiras, sites falsos, corretoras que não existem, e é exatamente isso
que esse filme vai falar. O nosso quarto filme aqui já é um filme, os dois últimos na verdade eu deixei para explicar um pouco mais essa questão do metaverso. Então o primeiro desses é o Jogador Número 1, um filme que vai retratar a Terra aí alguns anos para frente, mostrando que nossa realidade destruída e que todo mundo vive em um metaverso praticamente. Então a Terra está destruída, a gente não vê aí a humanidade como a gente vê hoje, né, atualmente, e todo mundo vivendo dentro de um metaverso quase. E o grande ponto desse filme não é você pensar, na verdade, como vai estar o mundo mais para frente, e sim a questão do metaverso. Então entenda como que é essa realidade, essa imersão dentro de redes sociais praticamente, onde você vai ter um mundo, vai interagir com a evolução da tecnologia, como a gente já tem hoje aqueles óculos do Google, por exemplo, entre outras ferramentas que podem ajudar que a gente tenha uma realidade, uma imersão dentro daquele mundo. Então você não vai ficar olhando mais para uma tela de computador, você vai ter um óculos onde você vai enxergar tudo dentro do metaverso, é como se você estivesse vivendo ali dentro. Então você vai ter também ferramentas, roupas, tudo isso vai ajudar que você consiga sentir coisas que você está lá dentro de uma realidade virtual, dentro de um metaverso, e você vai conseguir ter essa sensação aqui no nosso mundo. E o grande ponto é entender essa parte do metaverso, o que ela pode evoluir, se vai chegar igual ao do filme, provavelmente ninguém sabe, né? Pode ser que sim, ou até mais avançado, ninguém sabe. Mas o grande ponto é entender como que o metaverso, o que é o metaverso mais evoluído, como que a gente pode ter essa interação com ele, essa realidade imersiva com os acessórios que a gente já comentou aqui, como óculos. Então vale a pena assistir, entender um pouco mais do metaverso, além que é um filme bem interessante, é uma historinha bacana, bem tranquila e vale a pena que você conheça. E o último filme também falando de metaverso se chama Free Guy, Assumindo o Controle. Ele foi um filme lançado no final de 2021 e também vai contar uma história de metaverso. Pessoas que entram, né, em alguma realidade, têm a sua vida normal, porém elas entram para jogar dentro de um game onde você também tem essa realidade, você tem essa experiência como se você estivesse lá dentro. Nem vou falar de outros filmes mais conhecidos como Matrix, que também a gente pode ter essa realidade. Também fica a dica como um sexto filme, claro que esse aí já é mais conhecido, mas eu queria pegar esse do Free Guy, que mostra exatamente como se fosse um robô lá dentro do jogo. Para quem já jogou GTA, talvez fique mais fácil a comparação. Você tem no GTA, você tem um mundo, você joga lá com seu carinha jogando online ou não, e você tem bonequinhos, né, os famosos NPCs, que são os players não controlados por pessoas e sim pelo computador. E ele tem uma revolta de um desses NPCs que ele na verdade tem uma vida própria. Ele não vai querer seguir aquelas regras dele, ficar todo dia perguntando a mesma coisa. É um filme bem interessante e engraçado que vale pra gente entender também como seria essa questão de metaverso, como que a gente pode evoluir para realidades virtuais. Então esses dois últimos filmes vai ajudar para quem não conhece muito, principalmente para quem não tem ideia do que pode evoluir o metaverso e como que a gente pode ver que ele já está muito mais presente do que a gente imagina. Claro que não numa realidade tão imersiva hoje, estamos muito no começo, mas é interessante ver o que pode evoluir, até para que você pense, quem sabe, ter um negócio lá dentro do metaverso, por que não? Ser remunerado em cripto e reverter isso para o nosso mundo. Então se você tem um serviço que é online, por que não abrir lá dentro do metaverso? Então a ideia que esses filmes vão trazer para você é que você conheça mais e também desperte as ideias, que você possa aproveitar enquanto tudo ainda é novo. A gente brinca até com um amigo meu, o Bernardo, fala, estamos no matoverso, ainda tudo é mato aqui, estamos tentando caminhar por uma solução ideal, descentralizada talvez, diferente do que promove aí o grupo Meta, antigo Facebook. Então essa é a ideia, que vocês conheçam mais, e sim, são filmes interessantes, eu já assisti todos, acho que cada um tem a sua característica. O primeiro é um filme bem premiado, com excelentes atores, então vale sim que você conheça, prepare a sessão cinema e entenda mais aí do mundo cripto, seja do começo do Bitcoin, como foi a evolução dele, os golpes do mundo cripto, principalmente metaverso, que é bem interessante. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido, e se já assistiu algum filme, comenta, também se tiver outra ideia aí de filmes que vocês já assistiram, falam, ou estejam ligados com o mundo cripto, metaverso, ou até mesmo a criptomoedas, deixa aqui nos comentários falando se curtiu ou não esse vídeo. Já aproveita e se inscreva aqui no canal, toda terça e quinta-feira temos vídeos postados aqui, então desde educação de cripto, muitos artigos interessantes para que você conheça, análise de criptomoedas, e todo domingo 21 horas análise de criptomoedas feita pelo Tasso ao vivo, então análise gráfica para que vocês conheçam mais, se preparem para a semana. Então é isso, grande abraço a todos e até os próximos vídeos, até mais.